Olá, bom dia. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Paula e hoje nós vamos falar de um assunto delicado que é atendimento a vítimas de agressão física e emocional. O intuito da aula é despertar no colaborador a sensibilidade, aguçar a sensibilidade em relação a esse tipo de paciente, tá? E quais são os passos que serão traçados a partir do momento que for detectado em diante. Sendo assim, esse olhar ele deve ser desde o momento que o paciente é realizada a ficha na recepção. Claro que lá talvez detectar esse fato seja um pouco mais complicado, tá? Mas aos mínimos detalhes que você conseguir ver que tem algo diferente no olhar do paciente, esse fato ele tem que ser comunicado ao pessoal que vai dar continuidade ao atendimento, como a enfermagem, as posicionadoras, o médico, o que quer que seja, o biomédico, mamografia, densitometria, em qualquer exame. Caso você detecte na recepção que tem algo diferente, você mesmo não sendo certo aquele julgamento, você deve chegar no próximo colaborador que irá atender para poder que eles sigam mais a fundo os passos a seguir. Então, gente, para a gente poder conseguir levantar esses fatos, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande. Porque quando a gente menos espera, isso pode acontecer. Está na nossa cara e a gente não consegue ver. E a gente agir de uma forma negligente também é um tipo de agressão. Então, a gente tem que estar com o olhar muito atento aos sinais, aos olhares, olhar o paciente como um todo, um olhar holístico, olhar na totalidade, não só para fazer a ficha, para coletar a anamnese, para fazer o exame em si. Então, esse olhar tem que estar o tempo inteiro aguçado para o paciente. Existem vários tipos de agressão, tá? Não só a física, existe também a violência psicológica. Então, a todos esses incidentes, eles devem ser comunicados, tá? Se você perceber, ele tem que ser comunicado ao seu superior para que dê continuidade a essa assistência ao paciente, tá? Então, quais são os sinais que nós podemos detectar no paciente? Ele chega até a unidade para que a gente consiga detectar se ele é uma vítima de agressão, de violência. Um olhar amedrontado, aquele que tem dificuldade em responder as perguntas que é feito pessoal, ele tem que sempre precisar de alguém para poder responder essas perguntas. Ele sempre olha com um olhar desconfiado, vendo se ele pode falar, se ele não pode. Isso é um tipo de pessoa, uma característica de quem sofre violência. No atendimento, hematomas, arranhões, dentes quebrados, não sei, eu sei que isso aí parece que é um extremo para acontecer, para chegar até a gente, mas só que pode acontecer. Uma mulher que é vítima de violência doméstica, ela pode sim chegar com características desse tipo e a gente não dá importância a achar que é uma falta de asseio, falta de cuidado, né? E na verdade não é. Uma criança, tá, que pode vir várias vezes na nossa unidade, mais de uma vez, fraturas estranhas, exames recorrentes realizados em várias partes do corpo, que o paciente vai, hematoma cerebral, e isso pode acontecer, mulheres que são vítimas de agressão, isso pode acontecer, que vai no médico, no neurologista, e ele indica um exame que ela não tem explicação para aquilo ter acontecido, porque uma simples queda talvez não aconteça numa pessoa jovem, né? Numa idoso isso aí pode acontecer, mas numa pessoa jovem ela é difícil de acontecer também. Então, marcas, sinal de mordida, falta de asseio pessoal, tipo uma criança chegar na unidade, uma criança que você detecta que está com o cabelo muito embolado, ou até mesmo uma mulher, falta de cuidado, ver que não tem higiene, ver que não tem, que está com piolho, ver que as roupas estão rasgadas, ou pentear, como eu já disse agora há pouco também, cicatrizes, né? Às vezes você vê que a pessoa tem cicatrizes e talvez seja um lugar que ela não tem explicação na hora de você tirar a história, principalmente a enfermagem. Quando você vai tirar a história do paciente, a anamnese do paciente, e você vê que aquilo tem
que está difícil de encaixar a história, né? E lembrando que a negligência é um ato de agressão. Então, você não fazer nada, fingir que você não está vendo, deixar adiante, isso não é um problema meu, isso também é um ato de agressão. E a gente ainda dá continuidade à agressão realizada dentro de casa, né? Muitas vezes a agressão era realizada pelo familiar, numa criança, num padrasto, ou até mesmo família mesmo de sangue, isso pode acontecer. E a gente acha, porque na nossa realidade não existe, na nossa realidade não é comum, a gente acha que isso não vai acontecer na vida das outras pessoas. E acontece. E é muito mais comum do que a gente imagina. Um outro tipo de característica é queimadura, como eu disse, fratura, arranhões. Na criança, secreção aparentemente grudada, uma falta asseio da criança, sabe? Uma criança que parece debilitada, ou até mesmo adulta apática, e dentes exageradamente sujos, né? Um silêncio muito grande, uma dificuldade em responder aos questionamentos realizados, o olhar arredio para baixo, isso é uma característica também de quem sofre uma violência. Então, são inúmeras características que podem ser detectadas. Quando isso acontecer, o que nós, colaboradores da área da saúde, devemos fazer? Levar o paciente a um lugar tranquilo e privado, tá? Porque só assim a gente vai conseguir coletar os dados necessários para dar continuidade a essa assistência. Onde ele se sinta seguro em conversar com a gente. Tirar o familiar perto, se o familiar fizer questão de ter entrado também, isso é uma característica de alerta, nesses pacientes que não apresentam fobia ao exame, não apresenta necessidade de acompanhamento, eles fazem questão de estar juntos e o paciente com olhar arredio, com medo, e também isso é um sinal de alerta. Traga o paciente para um lugar seguro, para um lugar onde ele consiga conversar. A voz do colaborador ele tem que ser sempre calma, passando segurança para o paciente. Se for uma criança, tente baixar até o nível da criança, porque ele provavelmente já tem medo do adulto, daquele que é maior, daquele que é grande, daquele que apresenta algo mais para ele. Então, sempre baixar e ficar ao nível no olhar do cliente, do paciente, tá? Da criança, para que ele sinta mais segurança no que você está falando. Olhar nos olhos do cliente, perguntar de forma clara e tranquila, assegurando de que isso não vai prejudicar, ao contrário, só vai ajudar de alguma forma, que isso não vai levar malefícios a ele, isso não vai agravar a situação dele, que não vai ser levado ao familiar caso essa sua dúvida não seja durante essa entrevista, durante essa investigação que você estiver fazendo. Você vê que não tem fundamento? Tudo bem, não tem problema. Agora, você fingir que você não está vendo, isso é um fato que pode agravar a situação. Se você não se sentir preparado para esse questionamento com o cliente, peça ajuda. Peça para o seu coordenador, para alguém que esteja na gestão, venha conversar com esse cliente, fale da sua percepção, tá? E aí a outra pessoa assume se você não se sentir preparado para fazer esses tipos de questionamento. Você demonstrar empatia, se colocar no lugar do paciente, isso demonstrar compaixão à vítima, isso vai fazer com que você consiga coletar também esses dados. Escute ativamente, sem sinais de, como nós vamos colocar, sem sinais de julgamento. Não julgue aquilo que você está vendo, não demonstre que você está julgando. Simplesmente ouça, demonstre interesse naquilo que ele está te falando. Porque assim a vítima ela vai se sentir entendida, vai se sentir acolhida e apoiada também. No decorrer dessa conversa, você também tem que saber respeitar o limite do cliente. Se você chega até um ponto de que você acha que ele não vai, que está sendo uma agressão também, aquelas perguntas, que ele está se sentindo, está começando a se sentir desconfortável aquela situação, a gente para a conversa, tá? E aí você leva ao seu gestor. Lá ele vai ver se existe a necessidade de dar continuidade.
Essa continuidade que eu quero dizer é a mesma notificar essa agressão, essa suposta agressão, talvez não seja de conhecimento de todas as pessoas, mas existe serviços que forneça abrigo para esse tipo de cliente, para esse tipo de vítima, tá? Então, essas denúncias, elas devem ser feitas e a gente tem o apoio, tá, das políticas públicas para que aconteça o acolhimento desse tipo de vítima. Então, tem que ser de conhecimento de todos, de que isso pode acontecer, de que você precisa fazer alguma coisa, mesmo pois haverá serviços em saúde para denúncia desse tipo de crime e segurança do cidadão. Você detectar que essa vítima está em perigo e ela aceita de imediato esse ato, você pode chamar a polícia, tá? Lembrando mais uma vez que eu sei que existe uma insegurança em relação ao colaborador, até que ponto eu posso ir, até que ponto eu posso falar. Mas se o cliente, durante essa entrevista, essa abordagem que você fizer a ele realmente pedir ajuda e você perceber que ele está sendo vítima e pedindo socorro e está com risco de morte, você pode sim chamar a polícia. Você está apto a fazer esse tipo de abordagem. Caso essa agressão ela seja detectada, essa violência seja detectada, todos esses relatos, tudo isso, esse compilado de informações que foi detectado, eles devem ser documentados. Você deve chegar na ficha do paciente, colocar tudo, assim como o medicamento, assim como a ficha ela é registrada e ela é guardada por muito tempo. Isso também é um documento. Isso tudo deve ser registrado e assinado pelo paciente, principalmente na ficha de anamnese, onde a enfermagem é feita as anotações, as informações coletadas, tá? Então, esses dados eles devem ser registrados e deve ficar no histórico do paciente. É um documento. Nessa documentação, gente, você pode colocar até foto, tá? Você pode fazer vídeo, foto daquilo que foi encontrado, tá? Você não precisa, e mesmo que você não esteja fazendo a denúncia imediata, isso você pode coletar e colocar os dados do paciente. Você tem essa autonomia, tá? De coletar, se você achou que tinha ali um sinal, uma característica, fotos, vídeos, eles devem ser registrados e colocados naquele histórico que você coletou. Para concluir a nossa aula, eu quero que vocês saiam daqui com a consciência de que existe paciente que vai chegar a você, que talvez tenha chegado e você ainda nunca teve esse olhar, né, para esse tipo de agressão, para esse tipo de vítima, para esse tipo de situação. Então, assim, fiquem com os olhares atentos, olhar paciente como um todo, as características que foram citadas, tá? Você, colaborador, deve estar atento a todos os sinais. Você não notificar, você não alertar ninguém de que isso possa ter acontecido ali no seu atendimento, que você possa ter verificado esse tipo de situação, é uma negligência, é um ato de agressão, lembrando aqui, frisando mais uma vez. Então, você deve fazer isso como cidadão, como ser humano, porque muitas crianças, principalmente, vai levar isso para muitos anos e vai ter uma sequela absurda na vida dela. Você poderia ter feito a diferença, tá? Tanto em mulheres, crianças ou qualquer pessoa que possa chegar ali com sinais e características de agressão. Então, você tem o dever, como cidadão e ser humano, notificar e levar isso às autoridades ou até mesmo à sua gerência, se você não se sentir preparado, como foi falado aqui anteriormente. Então, você tem um papel importante, você como colaborador da área da saúde, estar atento a todas essas situações. Agradeço aqui a atenção de todos e estou à disposição para fornecer maiores informações, como número de telefone de denúncia e maiores informações no meu contato particular. Obrigada.